Não coloque um ponto final onde Deus não colocou um ponto final. Não termine uma história onde Deus planeja escrever novos capítulos extraordinários. Vamos lá. O título da mensagem de hoje, caso você deseje anotar, é: A tristeza virou alegria. Declare isso com muita fé, por favor. Vamos juntos. O que eu estou esperando, mais forte, o que eu estou esperando já está a caminho. Já está a caminho. Eu peço que neste momento você coloque as suas mãos no seu coração e feche os seus olhos mais uma vez, e eu quero que você repita essa oração junto comigo, em nome de Jesus. Vamos lá. Diga isso: Senhor meu Deus. Mais forte: Senhor meu Deus, eu me levanto nesse dia para lutar pela minha vida. Eu creio no seu poder. Eu acredito naquilo que está escrito e sei que o Senhor não falhará. Esse dia não será comum na minha vida. Hoje é dia de mudanças, transformações e grandes reviravoltas vão acontecer. Não é normal algumas coisas não caminharem. Vamos juntos, diga isso: não é normal muitas coisas ainda não terem acontecido, mas hoje será um dia diferente. A partir de agora, todas as coisas irão caminhar em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então assim será. Assim será na sua vida. Existe uma ordem natural para todas as coisas. O homem nasce, o homem cresce, o homem se desenvolve e depois ele morre. Porém, a Bíblia diz que estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então nós não seguimos a ordem natural das coisas. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e vivemos para todo sempre. Se nós não tivermos o entendimento que nós vivemos neste lugar, mas a nossa cidadania vai além, muito além da nossa nacionalidade, do fato de sermos brasileiros, nós somos cidadãos do reino, nós vivemos segundo as leis do reino, nós vivemos segundo um poder maior, nós temos a tendência a entrar no meio da multidão e nós começamos a aceitar algumas coisas que nós não deveríamos aceitar. Nós entramos num plano de aceitação e o ponto de partida para qualquer tipo de rompimento é uma indignação. Você não aceita, você luta contra aquilo, você encara aquilo, você enfrenta aquilo, você não fica prostrado, abatido, não, você luta para viver uma realidade diferente. As glórias do passado não sustentam o sucesso do presente. As vitórias do passado não justificam as derrotas do presente. Eu preciso vencer o tempo todo. As vitórias não podem parar. Então, se porventura algo não está acontecendo, se porventura eu estou debaixo de um momento que eu percebo que está tudo amarrado, tudo está travado, não existe nada fluindo, eu preciso levantar o meu espírito, eu preciso encarar de frente essa realidade até romper com ela. Zacarias 4, versículo 6 diz o seguinte: não é pela força, nem pela violência que vocês vencerão,
será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por mais que seja simples entender o que esse versículo nos diz, é extremamente desafiador para muitas pessoas colocá-lo em prática. O entendimento revelado desta passagem é o caminho para nós alcançarmos todas as mudanças que nós precisamos. Quando você entende de forma revelada, essa passagem ela influencia totalmente o seu estilo de vida. As prioridades mudam, os hábitos mudam, as reações mudam. As primeiras reações revelam quais são os nossos lugares de segurança. O primeiro lugar para onde nós corremos revela qual é a nossa fortaleza. E muitas pessoas têm feito do dinheiro, outras pessoas, recursos, sobrenome, têm feito de lugares a sua fortaleza. E a nossa fortaleza não é essa. 1 Samuel 4, versículo 2 e 3 diz o seguinte: os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento, e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou derrota diante dos filisteus? Vamos juntos, repita isso comigo por favor. Vamos trazer a arca da aliança do Senhor. Eu continuo, desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. A nação de Israel precisou perder uma batalha para tomarem a decisão de buscar a arca do Senhor ou a presença do Senhor. Infelizmente, esse padrão acaba sendo mais comum do que deveria ser nos dias de hoje. As coisas primeiro precisam dar errado para muitos despertarem. Eu preciso perder uma boa parte da minha renda muitas vezes para eu entender que eu preciso colocar o Senhor como centro de todas as coisas. Eu preciso chegar perto, ou muitas vezes perder a minha família, o meu casamento, os meus filhos, para entender que o Senhor é a base, a minha força está diretamente ligada ao que Ele pode fazer. Muitas vezes nós precisamos passar por aquilo que este povo passou, para tomarmos a decisão de buscarmos a arca. Porém, essa seria uma ordem natural das coisas. Não precisa de ser desse jeito. Eu não preciso perder para mudar a minha postura. A derrota, vamos juntos, diga isso por favor. A derrota não precisa ser o meu incentivo para a mudança. Não precisa ser. Eu não preciso chegar a um extremo para começar a ajustar cada área da minha vida. Eu não preciso permitir que chegue num extremo para começar a lutar contra aquilo que tem lutado contra a minha vida. Salmo 20, versículo 7 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor. Nós confiamos no poder do nosso único e suficiente Salvador. Entenda uma coisa: não existe segurança absoluta fora de Deus, não existe proteção e livramento fora da presença do Senhor. Não existe nada, por mais bem estruturado que seja, sólido para te guardar, de proteger de todo e qualquer tipo de ataque externo. Eu já vi pessoas trabalhando em um determinado lugar, onde essas pessoas ganhavam um excelente salário, a vida em si estava estabilizada. De um dia para o outro foram mandadas embora. De um dia para o outro a empresa fechou. Aonde está a segurança? Quando nós saímos com a planta dos nossos pés, quando nós pisamos fora do nosso lar, o mundo afora é uma verdadeira selva. Você está sujeito a qualquer coisa. Por exemplo, ontem para mim, quando eu estava acessando no Instagram,
algumas postagens da igreja, apareceu um patrocinado de um jornal que estava apresentando um acidente que foi fatal, onde duas moças de 18 anos estavam atravessando a rua e um carro veio, eu não sei ao certo em que velocidade ele estava, mas a velocidade foi muito alta. Quem viu esse vídeo, por favor? Vocês viram a que altura e que distância aquelas duas jovens voaram? Você está sujeito a tantas coisas, nós estamos sujeitos a tantas coisas. Uma família que está aqui protegida, guardada, dependendo do que acontece fora, nós perdemos alguém que é importante para nós e o nosso mundo parece que ele começa a desabar. Nós podemos ter construído uma imagem de muita credibilidade, e essa credibilidade, ela pode não ser o sustento que nós precisamos, ou uma proteção que nós precisamos no momento da adversidade. Tudo é falível. Eu posso tentar me agarrar a muitas coisas, mas nem todas as coisas serão fonte de segurança. Se não for Deus, então existe um limite. Tenha isso muito claro, gravado nas tábuas do seu coração. Se não for Deus, existe um limite. 2 Crônicas 16, 12 e 13 diz assim: no 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, vamos juntos, repita isso comigo, por favor. Ele não buscou a ajuda do Senhor. O que está escrito na sequência? Mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, morreu e se reuniu aos seus antepassados. O que matou Asa não foi simplesmente a doença nos pés, foi o fato dele ter confiado em coisas falíveis. Entenda que nesse texto fica muito claro que o Senhor não tem problema com o fato de nós buscarmos aquilo que é natural, mas buscar somente o natural é cavar a sua própria cova e trabalhar para que você morra. O erro dele, olha, a Bíblia não descreve qual doença era, mas essa super frieira que levou ele a uma morte, a algo terrível, o texto deixa muito claro que porque ele só buscou os médicos, ele morreu. Se ele tivesse buscado o Senhor, ele não teria morrido. E sabe qual é o nosso erro? O problema atingiu ele no 39º ano do seu reinado, ano 39. Ele foi lutando da forma que naquele momento ele acreditou ser a necessária por um ano, por outro ano. Quando ele chegou no 41º ano, se ele continuou daquela forma, é porque ele acreditou que poderia produzir algum tipo de resultado diferente. Mas chegou um momento que ele não pôde passar. Às vezes, porque não acontece o pior, nós continuamos a insistir em coisas que passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, não nos traz nenhum tipo de retorno, mas nós continuamos a criar expectativa no fato de que eu vou chegar no meu objetivo, e na verdade não é assim. Nós vamos até os médicos, nós vamos até os consultores, nós vamos pedir ajuda, mas antes de qualquer coisa, Senhor, eu coloco diante de Ti, eu coloco diante da Tua presença, eu coloco, meu Deus, na Tua cruz, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, eu coloco esse problema nas Tuas mãos, e depois nós saímos para fazer o que é necessário. A pessoa não está aqui agora, mas possivelmente ela virá na reunião das 19h30 e ela pediu para compartilhar esse testemunho com a igreja e ela vai falar. Tem uma pessoa, um casal, que saiu de viagem e eles viveram uma experiência muito forte que representou um livramento sem igual. Eles bateram um carro. Se vocês vissem a foto deste veículo, o veículo, o estado dele não representa o que não aconteceu
com as pessoas que estavam dentro do carro, porque o veículo ficou destruído. Eles dentro do carro não sofreram nada. Mas olha que coisa, a mulher estava sentada no banco do passageiro, aonde ela estava com os pés? No painel do carro. Quando você tem uma pancada dessa forma, e as tuas pernas estão lá em cima, o que acontece com você? Querido, você vira um hambúrguer. A perna, ela vem parar aqui. Quebra quadril, quebra bacia, quebra toda essa estrutura óssea que nós temos aqui. Quebra tudo, não tem como. Não aconteceu absolutamente nada. Não quebrou, não se lesionou, não aconteceu absolutamente nada. Você tem dúvida que Deus estava ali dentro daquele carro, segurando, guardando, impedindo, porque literalmente ela ia dobrar no meio. Imagine você está deitado no banco e a perna lá em cima, a perna ia vir aqui na cabeça. Imagine que negócio mais desastroso. Eu compartilhei com vocês no ano passado não, eu acho que foi no início desse ano, eu fui até uma de nossas igrejas, e não tinha vaga no quarteirão em si da igreja, então eu parei no quarteirão de cima. Imagine que eu estacionei o meu carro aqui, e do lado da calçada, tinha uma árvore gigantesca. Eu estou dentro da igreja participando do trabalho que estava acontecendo, até que três pessoas vieram até mim e falaram, vem aqui fora, aconteceu um acidente. E aí quando eu cheguei lá, eles falaram, aconteceu ali perto do seu carro. Sabe a Avenida Danilo Galeazzi? Sabe quando você entra naquela parte daquela ladeira, uma descidona violenta que tem lá, é bem íngreme. Eu estava lá, onde é a região da igreja, lá embaixo na descida. Uma caminhonete, eu não lembro qual, bem antiga, estava carregando uma mega de uma geladeira, geladeira gigantesca. Ela perdeu o freio. Ela estava embalada. Tanto é que diante dos cruzamentos, foi um milagre, carros não virem acertarem ele de lado. Para não atravessar um ponto que era de faixa de pedestres, onde pessoas estavam passando, a pessoa jogou na direção do meu carro. Na hora que ela jogou na direção do carro, nós não sabemos explicar como. De alguma forma, ele conseguiu subir numa calçada extremamente estreita, encheu a árvore que estava do meu lado e nem triscou no meu carro. Destruiu a caminhonete. Eu não sei como a geladeira não tombou no meu carro, eu não sei como não raspou, não tinha como. Existem coisas que não se explicam, nós só temos condições de vencermos, literalmente vivendo aquilo de uma forma sobrenatural. Por isso, em todas as coisas, nós precisamos fazer do Senhor a nossa força. Isaías 2:22 diz assim: por isso, parem de confiar no homem, ele é um mero mortal, que valor ele tem? Assim como está escrito em Jeremias 17, maldito é o homem que confia no homem. Nós preparamos sim o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que virá a nossa vitória, como está escrito em Provérbios 21, Salmo 62:8 diz assim: confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Na Viva diz assim: meu povo, confie no Senhor a cada momento, leve a ele o peso do seu coração, pois Deus é o nosso refúgio. Leve a ele o que está acontecendo dentro de você, apresente a ele as suas dores, aflições, ansiedades, coloque diante dele, faça dele a sua principal fonte de segurança, clame a ele
Ele. Eu vejo muitas pessoas tentando mudar tantas estratégias fora, e a estratégia, vamos colocar dessa forma, a estratégia espiritual, que é a mais importante, muitos não mudam. Eu me lembro de um rapaz que estava passando por um período na empresa dele, onde tudo estava amarrado, assim, travado ao extremo. Fazia meses que a empresa não vendia um tostão. O cara estava sobrevivendo de cheque especial. O cara estava fazendo empréstimo daqui, pedindo dali, não tinha para se manter. E aí na conversa comigo, ele disse, eu já estou vendo, eu vou mudar toda a estratégia de marketing da empresa, eu vou melhorar todas as coisas, eu vou buscar uma outra empresa para me acompanhar, nós vamos divulgar, eu sei que assim eu vou vender. Olha, eu falei assim para ele, olha fulano de tal, porque eu amo a tua vida, eu vou te contar uma verdade. Se esse problema for de ordem espiritual, e eu acredito que é, porque por tudo que o Senhor está me contando, não tem como não ser, você vai gastar um rio de dinheiros naquilo que não vai resolver o seu problema. Você deve sim melhorar o que precisa ser melhorado. Você precisa aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado. Nós temos que sair do contexto bom e entrar num contexto de excelência. Sim, mas se não tivermos o favor do Senhor, nós não temos nada, vamos ficar patinando. Eu falo porque, eu sei o que é correr atrás de muitas coisas e nenhuma delas será a saída que eu estava buscando. Hoje, vocês me veem aqui. Eu estou aqui dizendo sim ao meu chamado. Eu estou nos caminhos que o Senhor tinha preparado para mim. Mas antes de tomar essa decisão, eu corri atrás de muitas coisas, talvez muitos nem imaginam. Eu tentei carreira jurídica. Eu comecei a fazer algumas pesquisas no que diz respeito à Bolsa de Valores, porque eu pensei, se eu aprender a movimentar dinheiro nisso, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu comecei a buscar quais eram os caminhos para me tornar um investidor, seja de empresas, de construções e assim por diante. Eu fui me informando, eu fui querendo aprender, eu fui tentando buscar e nada estava caminhando, nada estava caminhando, nada estava caminhando, nada estava caminhando, nada caminhando, frustrado, travado, não ia, amarrado, travado, parado, não acontecia, é aquela trava, e eu tentei teimosamente, eu insisti mais um pouco, e eu continuei a insistir, porque eu acreditava, agora vai, e eu continuei a insistir, aí eu insisti de novo, a cada nova insistência, uma nova frustração, a cada nova insistência, parece que não só a amarração permanecia, como parece que piorava algumas coisas, e eu fazia tudo debaixo de oração, mas a verdadeira confiança não estava em Deus, estava em outras coisas. É muito comum, é muito fácil eu me pegar fazendo de muitos instrumentos uma espécie de muleta na minha vida. Eu sei que quando as coisas dão errado, basta eu fazer uma ligação para o fulano de tal, ele vai me socorrer. Vai chegar a hora que o socorro do fulano de tal não vai ser o suficiente. Arrogantemente, nós podemos nos pegar nos apoiando na nossa própria capacidade, orgulho. Eu sei, eu posso, eu tenho experiência, eu fiz, eu sou completamente capaz. Mas existe uma diferença muito grande entre eu posso para eu tudo posso naquele que me fortalece. Existe uma diferença grotesca, é uma diferença absurda, e esse entendimento, ele só entra como verdade quando ele interfere completamente no teu estilo de vida, e muda todas as coisas. A primeira coisa que você faz no seu dia, já não é a primeira coisa que você fazia, você começa a fazer antes. A primeira coisa que você faz diante de um cliente, já não é mais aquela
aquela primeira coisa, você começa a fazer outras coisas, orar, jejuar. A primeira coisa que você faz no final de semana não é pensar naquilo que você vai fazer de bom, lazer. Não, você se organiza, vou dar as primícias ao Senhor, eu vou buscar ao Senhor. A primeira coisa que você faz não é consultar os seus desejos e vontades, você vai consultar a vontade do Senhor, e aí, como consequência, Ele muitas vezes vai entregar aquilo que nós desejamos, mas é necessário essa mudança. Provérbios 3, do 5 ao 10 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si pensando, a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria, vamos juntos, diga isso por favor, a verdadeira sabedoria é temer ao Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde, os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Se você colocar o Senhor no devido lugar dele, primeiro lugar, centro de todas as coisas, você vai ter a força que você precisa para continuar. Sabia que já fizeram essa pergunta para mim? Eu me lembro de uma pessoa chegar em mim dizendo assim, ó: ninguém precisa falar para nenhum de nós, os membros, e vocês também têm as lutas de vocês. Por mais que vocês comprem todas as batalhas, por mais que nós partilhemos momentos difíceis, ninguém precisa me dizer que eu sei que você tem as suas lutas pessoais. E a pessoa me perguntou: como que vocês fazem para continuar de força em força todas as semanas? Todos os dias da sua vida, continuar sem desanimar, continuar sem pensar em desistir? É simples, é o que está escrito aqui. Quando você coloca o Senhor no seu devido lugar, você tem a força que você precisa para continuar, você tem a força que precisa para resistir, você tem a força que precisa para perseverar. Honre o Senhor oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que sua terra produz. Então os seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os seus tanques de espremer uvas transbordarão de vinho. Vinho, na palavra do Senhor, alegria. Os seus tanques vão transbordar de alegria, tudo vai caminhar. Então, esse é um momento definidor na sua vida. As coisas não mudam porque deveriam mudar. Vamos juntos, diga isso: toda mudança é provocada. Se você tentar provocar do jeito certo, as mudanças não vão acontecer. Tão ineficaz quanto não agir é agir da forma errada. Não agir e agir da forma errada vai promover resultados muito parecidos. Nós precisamos nos levantar, buscarmos o entendimento: Senhor, por que algumas coisas ainda não aconteceram? Senhor, eu estou lutando e não é de hoje, por que algumas coisas não aconteceram? E você tem que estar disposto a colocar a força da tua alma, você tem que colocar a tua vida, você tem que colocar o seu tempo, você tem que investir recursos naquilo que é o caminho certo, para que assim como consequência nós alcancemos as mudanças que nós precisamos. 1 Reis 17:9 diz assim: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Até esse momento, nós entendíamos que somente Elias seria beneficiado com a mudança dele de território. Mas o que eu acho mais incrível é como o Senhor, Ele pode solucionar vários problemas com uma única direção. Com um único estalar de dedos, Ele pode solucionar não simplesmente o seu problema, mas o problema de quem está perto de você. Com a unção do Espírito, nós temos condições de vencer os nossos inimigos, como o Senhor disse a Gideão que aconteceria. O Senhor virou para ele e disse assim: você vencerá todos os seus inimigos como se fossem um único inimigo, um único problema. E ele foi.
quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Vamos juntos, diga isso por favor: para que a comamos. O que está escrito depois? Leia para mim por favor. Essa mulher acreditava que a sua história já havia acabado. Essa mulher, ela acreditava que não teria mais. Dentro dela, tudo acabaria naquele momento, naquela refeição. Na cabeça dela, ela iria morrer, e o que era importante para ela, o seu filho também iria morrer. Ela mal sabia que o socorro já estava a caminho. Ela mal sabia que aquilo que ela mais precisava estava chegando. Vamos juntos, diga isso com muita fé, com muita força. Diga isso: o que eu preciso, o que eu tenho esperado, já está a caminho. O que eu preciso já está chegando. Eu não vou me entregar, porque eu sei que a vitória é minha. Essa mulher estava tratando com fim, mas o Senhor já tinha dado a direção para que alguém que seria uma bênção na vida dela, fosse em direção a ela. Ela estava fazendo planos de morte, ela estava planejando literalmente a morte dela. Eu vou comer agora e tudo vai acabar. Como muitos acreditam que aquela é a última refeição da família, porque a família não vai aguentar. Aquele é o último dia de trabalho, porque a empresa não vai aguentar. É o último mês que vai ganhar aquele salário, porque depois vai ser mandado embora. É o último dia que eu vou ficar com a casa, porque eu vou perdê-la por conta de dívidas que estão se acumulando. Talvez essa seja a última semana que eu vá dirigir o carro, porque o meu carro já está com busca e apreensão, e aí eu vou perder o meu carro daqui a pouco. É o último dia que eu vou viver a minha vida, porque essa enfermidade se agravou de uma tal forma, e agora nós vamos morrer. Não é o último dia, não é a última vez, ainda não acabou. A tua história não vai terminar aí. O final não é triste, não é tragédia. Deus tem um final extraordinário. Ele tem um final de poder. Ele vai mudar a tua história, Ele vai curar o teu destino, Ele vai levantá-los poderosamente. Nós somos muito rasos. Muitas vezes nós buscamos algo palpável para nos agarrarmos. Porém, muitas vezes o milagre ele não pode ser apalpado. Você não vê, você não sente, você não enxerga. Ele simplesmente acontece do nada. Deus envia, Ele muda, Ele transforma. De repente o tratamento que não estava fazendo efeito, ele entra no estado de eficácia sobrenatural. De repente as dívidas que eu não estava conseguindo pagar, elas desaparecem, eu começo a ter condições de pagar, eu vou resolvendo. De repente, aquela empresa que estava seca, ela não crescia, não prosperava, clientes começam a chegar, resultados começam a acontecer, vendas uma atrás da outra, pessoas começam a te ligar, pessoas começam a te mandar mensagem. Essa é a forma como Deus trabalha. Quando nós menos esperamos, Ele já enviou o que precisamos. Não coloque um ponto final onde Deus não colocou um ponto final. Não termine uma história onde Deus planeja escrever novos capítulos extraordinários. Não trate como fim aquilo que ainda não acabou. A tua história não se resume às dores que você tem vivido, às frustrações que você tem vivido. Não é só isso. Deus tem muito mais. Ele tem preparado muito mais. Ele vai entregar além. Ele vai fazer além. Ele vai mudar todas as coisas na sua vida. Como está escrito no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Sofonias 3:5, e é uma passagem que eu amo, diz o seguinte: e a cada novo dia Ele não falha. Diga isso com muita fé: e a cada novo dia
com mais força, e a cada novo dia, Ele não falha, a cada novo desafio, Ele não falha. Diga isso: Ele não falhará. Se levante, creia, lute, não fique prostrado, não planeje a sua última refeição, comece a planejar esse novo tempo, comece a planejar tudo aquilo que você vai viver ao longo de todo este ano, comece a planejar as materializações de sonhos e projetos que você vai viver, comece a planejar os momentos extraordinários que você vai viver junto com a sua família, comece a fazer planos de vitória, não planos de derrota. Não se entregue, a tristeza virará grande alegria. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro, grande parte das coisas são resolvidas nas primeiras reações. Se você começa muito bem, você tem tudo para arrebentar. Por isso nós precisamos de um restart, um recomeço em alguns momentos. Senhor, confiei em tantas coisas que foram falíveis para mim, mas hoje eu estou zerando. Eu abro mão de tudo para fazer do Senhor o meu tudo. Eu coloco o Senhor em primeiro lugar. Eu vou fazer todas as coisas, porque eu sei que até para que um comprimido faça efeito no meu organismo, eu preciso da bênção de Deus. Até para que eu tenha resultados num trabalho de publicidade maior na minha empresa, eu preciso da bênção do meu Deus. Até para que o meu casamento dê certo, eu preciso da bênção do meu Deus. Até aquilo que parece simples, comum, natural, normal, eu preciso da bênção do Senhor para que dê certo. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família. Ela não tinha comida nem para ela. A partir daquele momento, ela começou a ter para ela, ela teve para o filho e teve para um terceiro, ela teve para uma outra pessoa. A história dela não acabou. Na verdade, os melhores dias estavam chegando. Deus tem grandes coisas para o seu povo. Se coloquem de pé todos, por favor. Isaías 50, versículo 10 diz assim: que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, eu acredito que sem exceção, eu, vocês, todos nós já nos vimos num contexto como esse, tudo escuro. Eu não vejo saída, eu não sei como salvar o meu casamento, eu não sei como vencer essa enfermidade, eu não sei como pagar essas dívidas, não faço a menor ideia, não tem de onde tirar. Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Ele é a luz que nós precisamos nesse período de escuridão. Ele é a claridade onde só existem trevas. Ele é o nosso refúgio nos momentos em que nos sentimos fracos. Salmo 32:10 diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O Senhor estava cercando a viúva de Sarepta com a sua misericórdia. Ele já estava cercando tudo, ele estava fechando tudo, ele já estava provendo tudo, ele já estava fazendo aquilo que aquela mulher mais precisava. Quando você não conhece a Deus de uma forma revelada, nós temos a tendência a criar um Deus segundo aquilo que nós acreditamos, não um Deus bíblico, o Deus que nós acreditamos. E muitas vezes esse Deus, ele é fundamentado nas nossas próprias aptidões e capacidades. Como assim? Para o homem, existe o mais difícil
E existe aquilo que é mais fácil? Sim. Muitas vezes, erroneamente, nós acreditamos que com Deus é dessa forma. Por isso algumas pessoas nem tentam lutar por aquilo que elas desejam, porque acreditam que o desafio dela é grande demais. O meu problema? Ah não, você não tem noção como que é. Não, o meu casamento do jeito que está, você não tem noção. Não, mas a doença, o médico já falou, alastrou. O câncer deu metástase, está no corpo todo. Não, você não sabe como que é. Aí que está. Para o homem existe difícil e fácil, para Deus é tudo a mesma coisa. Não existe contexto mais difícil. Curar uma gripe e curar o câncer para Deus é a mesma coisa, é um estalar de dedos. Pagar uma dívida de R$500 e pagar uma dívida de R$500 mil é a mesma coisa. Vender uma casa de R$100 mil e vender uma casa de R$1 milhão é a mesma coisa. Restaurar um casamento que está mal há 1 ano e restaurar um casamento que nunca andou, tem 15, 20, 30 anos de desgraça, de dores, é a mesma coisa. Não limite o poder do Senhor. Não trate o Senhor como alguém que tem um poder limitado. Não tem limite, é ilimitado. Nós somos limitados, Ele é ilimitado. Ah, mas no meu contexto o buraco é mais embaixo. Não importa, o braço do Senhor é longo o suficiente para te buscar lá no fundo do poço. Mas deixa eu explicar uma coisa. Sabe no que o meu contexto é diferente do fulano? Eu fiz mais besteira, eu errei mais. Não importa, não existe fundo de poço que o Senhor não possa nos tirar. Não existe lugar inalcançável para o Senhor. Números 11 diz assim: vocês não comerão carne apenas um dia, nem 2, nem 5, nem 10 ou 20 dias, mas um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz. Vocês sentirão nojo dela, e isso ocorrerá porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, que se queixaram diante dele dizendo: por que saímos do Egito? Esse povo estava reclamando que eles já não tinham carne para comer, e o Senhor disse: tá bom, agora vocês vão comer. Vai comer até sair pelo nariz. Moisés, ouvindo aquilo, olha qual foi a resposta dele. Mas Moisés disse: são 600 mil homens, e o Senhor diz: darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro? É mais ou menos assim: Senhor, tudo bem, eu sei que o Senhor é o Deus do sobrenatural, mas o nosso problema é muito grande, e o Senhor fala que vai fazer? Senhor, nós não estamos falando de um churrasco para 20 e poucas pessoas, 30 e poucas pessoas, 50 pessoas, nós estamos falando de 600 detalhes, 1000 homens, fora mulheres, crianças e todos aqueles que estavam lá. Se matássemos todos os nossos rebanhos de ovelhas e gado, ainda faltaria carne. Por que muitos ainda vivem essa vida de falta? Essa vida de escassez? Porque tentam racionalizar como Moisés estava racionalizando. Muitas vezes nós acreditamos que o nosso socorro vai vir do lugar que nós conseguimos enxergar. Se a gente não consegue enxergar um número maior de rebanhos para sacrificarmos e comermos, não, Senhor, não dá. Então o Senhor disse a Moisés: será que o poder do Senhor é limitado? Agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Hoje vocês verão se a palavra do Senhor se cumpre ou não. Hoje vocês verão a glória dele de uma forma diferente. Hoje vocês verão e viverão grandes e grandes mudanças. Feche os seus olhos, por favor. Tem muitas coisas e eu não preciso dizer quais. Você sabe melhor do que ninguém o que está acontecendo na sua vida. Existem muitas coisas que não têm caminhado. Tem muitas coisas que não têm sombra de evolução. Não tem o menor sinal de mudanças. Existem muitas áreas da sua vida que você sabe que até hoje permaneceram travadas. Tem muitas mudanças que você sabe que precisam acontecer, mas ainda não aconteceram. Hoje é o dia que o Senhor vai agir na sua vida,
E o que esteve travado até o dia de hoje vai ser destravado. O que não caminhou até o dia de hoje caminhará. Tudo que não tinha dado certo até o dia de hoje vai dar certo. Aonde você fracassou, você vai ter grande êxito. Antes de eu orar por você, eu quero que você aproveite esses poucos instantes que nós temos e você vai apresentar ao Senhor cada área da tua vida que não tem caminhado. Você vai apresentar ao Senhor cada lugar que você precisa de uma definição para ontem. Comece a dizer: meu Deus, eu coloco a minha família no teu altar, eu coloco o meu casamento no teu altar. Meu Deus, não é certo, o meu casamento está uma verdadeira desgraça, eu não estou suportando, meu Deus, eu não vou aguentar, o divórcio está muito perto, eu estou vendo eu perdendo a minha família. Não existe uma evolução, não existe uma mudança, não existe uma crescente, muito pelo contrário, está tudo travado no profissional, no financeiro. Diga isso a ele: meu Deus, eu não consigo vender, eu não entendo, eu não prospero na vida. Eu vejo tantas e tantas pessoas prosperando, crescendo, e a minha vida não sai do lugar. Eu não consigo um aumento salarial, eu não consigo fazer nada de expressivo, eu continuo a depender, muitas vezes, da ajuda de terceiros. Eu não consigo construir o meu. Qual é o produto que hoje você tem enfrentado dificuldade em vender? Qual é o território que você não tem conseguido atender? Quais são os problemas dentro da empresa? Às vezes não para o funcionário, são sempre aqueles que dão dores de cabeça. Qual é a situação que hoje vai ser desamarrado pelo Senhor? Quais são os problemas que hoje vão cair por terra? Quais são as situações que estiveram travadas, que serão destravadas de uma vez por todas? É uma enfermidade, um tratamento que você já fez não uma, 2, 3, 10 vezes, faz anos que você faz e não acontece nada. Não, hoje vai acontecer, hoje é dia de mudança. Não faça planos de derrota, não desista agora, porque Deus já enviou aquilo que você precisa. A exemplo daquela mulher, achou que aquele era o último dia dela, ela achou que era a última refeição dela, mas a solução já estava a caminho. Como eu sei que a solução já está a caminho para você, Deus vai fazer uma grande obra. Senhor, eu repreendo da vida dela toda a influência negativa que tem amarrado, todo mal que tem lutado para puxá-la para um fundo de poço, toda ação demoníaca que tem prendido os resultados dela, que tem trazido ela para um lugar de angústia, para um lugar de dor, para um lugar de depressão, todo mal que tem lutado contra ela e até o dia de hoje tem prevalecido, eu repreendo agora toda força negativa, toda força contrária, toda obra de macumbaria, feitiçaria, toda reza de feiticeiro, olho gordo, inveja, palavras malditas, toda oração contrária, todo peso no mundo espiritual. Ela não sabe de onde vem, ela já procurou, já vasculhou, mas ela procurou no natural e nós sabemos que é sobrenatural. Eu quero repreender agora, eu repreendo da tua vida tudo que tem amarrado, tudo que tem travado, tudo que tem impedido que mudanças aconteçam, toda obra maligna, toda arquitetação diabólica, todo mal que tem lutado e ele tem trazido grande dor, ele tem roubado, matado e destruído. Eu repreendo agora toda ação demoníaca. Não adianta resistir, não adianta resistir. Eu estou ordenando, vai saindo agora. Eu estou ordenando, vai saindo agora. Eu estou ordenando, vai saindo agora. Toda obra contrária, toda força contrária, toda força diabólica, eu ordeno, sai agora. Eu ordeno, sai agora. Meu Deus, visite a família dela, visite a casa dela. Vai passando com teu sangue de fora a fora, vai passando com teu sangue, meu Deus, desde a porta de entrada até todos os cômodos. Passe com teu sangue sobre a cozinha, passe com teu sangue sobre a sala de estar, passe com teu sangue sobre o fundo, passe com teu sangue, visite os integrantes da família dela, visite o marido, visite a esposa, visite os filhos. Eu quero declarar pela fé, mudanças vão acontecer. Meu Deus, visite a empresa dela. Eu declaro, o impossível vai acontecer naquele lugar aonde ela fracassou, ela vai ter sucesso. Aonde ela perdeu, ela vai ganhar. Aonde ela foi humilhada, ela será justificada. Aonde ela sofreu, ela vai começar a viver dias de grande alegria, dias de grande paz. Ela vai viver, ela vai ver, ela vai tocar no impossível do Senhor, porque eu creio, mudanças vão acontecer. Hoje é dia de mudanças, hoje é dia de transformações, em nome de Jesus.
Quer ver como algumas coisas são muito reais? Eu estive com uma pessoa alguns dias atrás. Ela me pediu uma visita na empresa dela, uma empresa nova. O propósito da visita era orar pelo lugar. Mas antes de nós orarmos, ela começou a compartilhar tudo o que estava acontecendo. Sabe o que todas as coisas darem errado? Você sabe o que é? Nem o que era para ser simples, tendo fluidez. Eu comecei a orar pelo lugar, ambiente, a pessoa começou a passar mal. Tem coisas que nós tratamos como natural, mas é 100% de ordem espiritual. Não é comum a vida de uma pessoa ficar parada no mesmo lugar. Eu pelo menos acredito. As pessoas nascem, elas crescem constantemente, elas se desenvolvem, não tem margem para tempo ruim. Mas não é possível vencer todas as batalhas. Diga isso por você. É possível sim. A Bíblia não diz: somos mais do que vencedores em todas as coisas? A Bíblia não diz que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem? A Bíblia não diz que mesmo que para o homem pareça impossível, para Deus todas as coisas são possíveis? Se levante com força. Aqui nós estamos orando. Mas chegue na tua casa, unja toda a sua casa. Se você não tiver azeite, pegue azeite na recepção, unja a tua casa, unja a tua empresa. E literalmente, como ato profético, você vai pisar com raiva, com força, com firmeza, e dizendo: esse território é meu. O mal que tocou, o mal que brincou, o mal que agiu, ele vai cair por terra. E a partir de agora as coisas vão caminhar. Você vai orar junto comigo. Você vai repetir cada palavra que eu disser a você. Eu peço que neste momento você coloque as suas mãos na sua cabeça e feche os seus olhos. Diga isso: em nome de Jesus, todo peso, todo fardo pesado, toda carga pesada, toda angústia, toda tristeza, toda frustração, todo medo, eu ordeno em nome de Jesus, e saia, saia e saia. Diga isso: toda influência negativa que tem amarrado a minha vida, que tem travado os meus resultados, que tem impedido o meu crescimento, em nome de Jesus, eu ordeno, saia, saia e saia. Diga isso: toda ação maligna que tem resistido, que tem se levantado contra mim, que tem impedido as minhas vitórias, que tem me puxado para um nível mais baixo, de uma vez por todas, eu ordeno em nome de Jesus, saia, saia e saia. Eu gostaria que neste momento você começasse a liberar palavras de bênção sobre a sua vida. Diga isso: meu Deus, eu creio que eu vou viver alegrias novas. Eu creio, meu Deus, que neste lugar onde eu chorei tanto, eu vou viver dias extraordinários. Eu creio, libere palavras de poder. Comece a declarar: até aquilo que tinha tudo para dar errado, vai dar certo na minha vida. Até aquilo que tinha tudo para não acontecer, vai acontecer a partir de agora. Eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu sei que eu sou mais do que vencedor em todos os meus desafios. Eu sei que eu sou mais do que vencedor em cada uma das minhas batalhas. Eu sei que tudo já deu certo. Comece a declarar: eu vou prosperar como nunca. Eu vou ver o crescimento dos meus filhos. Eu vou ver o meu casamento melhor do que nunca. Eu vou ver e viver a fase mais abençoada da minha vida. Eu serei curado dessa enfermidade. Eu serei curado deste problema. Eu vou viver uma glória maior. Eu vou viver essa glória maior.
maior, eu vou viver essa glória maior, eu vou viver tudo aquilo que eu não vivi antes, eu vou alcançar o que eu não tinha alcançado. Eu declaro que a partir de agora todas as áreas da minha vida, elas vão caminhar, tudo vai dar certo, eu vou viver, meu Deus, o impossível do Senhor dia após dia, porque eu vou confiar no Senhor dia após dia. Eu creio, meu Deus, a partir de hoje vai ser desamarrado, a partir de agora vai caminhar da forma que deveria ter caminhado desde o início. Eu sei disso, eu creio nisso, eu declaro isso, eu libero essas palavras de poder em nome de Jesus. O Salmo 37:5 diz assim: deixe nas mãos do Senhor tudo que você for fazer, confie nele de todo o coração e Ele fará o que for necessário. Vamos juntos, levante a sua voz, diga isso: o meu Deus, Ele fará o que for necessário para mudar a minha vida, mudar o meu casamento, mudar o meu financeiro, mudar a minha saúde. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam derrotá-los, mas aconteceu o contrário. Naquele dia da viúva de Sarepta, ela acreditava que ia acontecer algo e aconteceu o contrário. Eu declaro que desse dia em diante, tudo vai acontecer ao contrário na sua vida. Você ia perder muitas coisas, você não vai perder. Você ia chorar por muitas coisas, mas você vai se alegrar por muitas coisas. Você ia sofrer por muitas coisas, mas você vai se alegrar, testemunhar a respeito das grandes coisas que vão acontecer na sua vida. Os judeus agora eram mais fortes do que os seus inimigos. Assim, os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com seus inimigos o que bem quiseram. Até hoje os problemas, os inimigos fizeram com você o que eles bem quiseram. A partir de agora, você vai fazer com o problema o que você bem quiser. Este problema vai sair. Você tem autoridade, diga isso, bata no teu peito: eu tenho autoridade, eu vou fazer com os meus problemas o que eu quiser. O poder maior está sobre a minha vida. Olha que lindo. O mês que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. Eu declaro e libero sobre a sua vida: este é o mês em que a tristeza vai virar grande alegria. Este é o mês em que a tristeza vai virar grande alegria. Essa tristeza vai virar grande alegria. Pode não ter acontecido em janeiro, fevereiro ou março, pode não ter acontecido nos anos anteriores, mas neste mês de abril, as tuas tristezas começam a se transformar em grandes alegrias. Eu declaro pela fé: as suas tristezas se transformarão em grandes alegrias, e até aquilo que tinha tudo para dar errado, já deu certo, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas, e louve a Ele de todo o seu coração.